A derrota do Corinthians não passa só por dentro de campo. Há muitos mimados que são culpados dessa derrota hoje, e eu não estou exagerando, parece que acabou o mundo, perdeu pro Lanterna. Eu tenho falado há um mês que esse jogo seria difícil. Há um mês eu tenho batido nessa tecla aqui no canal, que esse jogo seria muito difícil contra o Sport. E eu vou analisar por quê. Porque eu vou explicar por que eu sempre achei que esse jogo seria difícil. E tem pela frente agora Flamengo e Inter de Porto Alegre. O futuro do Corinthians no Brasileiro me preocupa muito, porque esses jogadores só querem jogar a Copa do Brasil. Esses jogadores estão igual muitos torcedores, sabe? Que, não importa, deixa o Memphis, guarda ele para a Copa do Brasil, guarda ele. É assim que vocês estão pensando. É assim. Meu amigo, você não pode escolher jogo. O jogador não tem que escolher o jogo que ele vai se entregar ao máximo. Vestir a camisa do Corinthians é a grande motivação. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? A Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Primeira coisa que eu quero falar, Dorival Júnior, você nem sabe se vai ficar aqui no Corinthians no ano que vem, tá? Porque eu acho que, até de forma injusta, vão te julgar pela Copa do Brasil, então depende muito de você ganhar a Copa do Brasil. E já que você está levando tudo no banho-maria, até chegar à Copa do Brasil, se acontecer algo lá, a culpa vai ser sua realmente. E eu vou concordar com quem pedir a sua cabeça. Você precisa apertar mais esse elenco. Você precisa apertar mais alguns jogadores. Não adianta conversar com eles, combinar falas, né? Não tem ninguém querendo tumultuar o Corinthians do lado de fora, não. O problema do Corinthians é lá dentro. Tem muito jogador mimado no Corinthians e isso passa pela sua autoridade. O Trio Gin jogou 20% só dos jogos do Corinthians no ano de 2025. A culpa não é só de quem perdeu hoje dentro de campo. Porque esses são ruins mesmo. A maioria. A culpa é de quem não pode jogar, a culpa é de quem não contratou direito, a culpa é de quem montou um elenco envelhecido, a culpa é de quem não contratou jogadores que era para contratar, a culpa é de quem não paga esse transfer ban. Esse time, você pode ter certeza, na semifinal da Copa do Brasil, todos estarão à disposição. Incrivelmente, o milagre vai acontecer. Pode um milagre, enfim, acontecer. Vai acontecer. Meu irmão, o cara pode estar quebrado uma semana antes do jogo. Vai estar nesse jogo contra o Cruzeiro. Você pode anotar aí. Agora, vocês aceitam? Eu vi lá, eu coloquei lá. Falei, Ranieri vai pro jogo, mas vai ficar no banco. O Memphis não vai pro jogo. Tudo em primeira mão para vocês. Tudo em primeira mão.
tudo em primeira mão. Aí eu coloquei em primeira mão lá que o Memphis não ia jogar. É isso aí, guarda o Memphis para semifinal da Copa do Brasil. Guarda, filho, guarda. Vai, continua guardando. Tem Flamengo na Neoquímica Arena, tem Internacional no Beira-Rio, tá? Você quer mais? Tem depois de Flamengo e Internacional, tem o Mirassol, que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Depois tem o Santos na Vila Belmiro, que nunca foi fácil. Depois tem o Atlético Mineiro, que não é fácil. Tem o Vitória lá no Barradão. Tem o Grêmio também, que nunca foi fácil. Tem o Red Bull lá em Bragança, tá? Tem o Ceará, que aí talvez um joguinho mais tranquilo, mas depois tem clássico com o São Paulo. Aí termina, né? Tem Cruzeiro. Aí vem os jogos do Cruzeiro. Corinthians hoje entrou em campo mais uma vez no esquema 5-4-1. Teve variação? Teve variação. 5-4-1. Mateuzinho jogou nada. André Ramalho, Gustavo Henrique, Anchileri e Bidu. Correto? Depois, linha de 4. Vitinho, Michael, Martínez, Bidon. Na frente, Yuri Alberto. Em muitos momentos, o posicionamento era 3-6-1. Linha de 3, tá? Linha de 3. Falar um pouquinho do jogo, né? Mas eu acho que muita coisa é fora do jogo, tá? O que me preocupa é o futuro. Linha de 3. Os 3 zagueiros, né? Anchileri, Gustavo Henrique e André. Os 2 alas, 2 volantes. O Michael na frente da linha de 3 aqui. O Michael e o José Martínez. Na frente da linha de 3, o Bidon como meia direita, o Vitinho como meia esquerda e o Yuri na frente. Beleza? 3-6-1. Então, assim, variação tática tem. Nos momentos mais ofensivos do Corinthians no jogo, que não foram muitos. Linha de 3, os 3 zagueiros. Linha de 3, no momento mais ofensivo do time, tá? Os 3 zagueiros. Linha de 3. Qual é a outra linha de 3? Michael do lado esquerdo, fechando a subida fechando aqui para fazer a cobertura da subida do Bidu. O José Martínez centralizado, o Bidon desse lado. E lá na frente 4, Mateuzinho e Bidu, que espetam como atacantes, Vitinho e Yuri Alberto por dentro. Nos momentos mais ofensivos, né, do Corinthians no jogo. Enfim, citei aí 3 esquemas táticos. No segundo tempo teve linha de 4. No segundo tempo teve losango, ficamos com uma linha de 4, né? Aí ficamos com Ranieri, enfim, Bidon, Martínez, Vitinho, na frente Thales e Yuri. Depois com as substituições, aí só mudaram as peças. Depois ficamos com 3 lá na frente, com Thales, Romero, né, e o Yuri de centroavante. Quer dizer, então, eu já citei aqui 5 esquemas táticos. Repito, taticamente, o Dorival mexe no time. Eu acho que ele peca na autoridade. E a autoridade é tão importante como a tática. Tá certo? Agora, o que aconteceu? Tá? Primeiro, eu tenho avisado aqui há 2 semanas nesse canal, tá? Que esse time do Sport é um time que daria muito trabalho. Né? Não que daria muito trabalho, mas que seria um jogo perigoso. Eu tinha falado muito sobre esse jogo contra o Sport. Por quê? Porque o Sport, na minha opinião, destoa dos lanternas dos últimos anos. Destoa como, Samir? É um time que ganhou a primeira dentro de casa. Calma que eu vou explicar. É um jogo que você tinha que entrar em alerta e não ficar dando mole para jogador. Entendeu? Era para entrar com muito mais vontade e colocar em campo quem tinha condição de jogar. Então, olha só. Vamos lá. Primeiro, por que destoa? Porque o Sporting tem um time titular e um banco de reservas que não é muito a característica dos últimos lanternas do Campeonato Brasileiro. Os lanternas do Campeonato Brasileiro, dos últimos anos, são times que não tem elenco, não tem nada. Vou citar alguns jogadores aqui, ó. O Aderlan veio do Santos, né? O Luan Cândido, é um jogador que a gente queria até outro dia, né? O Zé Lucas, Fabinho Soldado. Eu espero que você, pelo menos, saia de Pernambuco, saia de Recife hoje, pelo menos com contato com o Zé Lucas. Pensar no futuro. Visão de águia. Chamar aqui, Dorival Júnior, chamar o menino, Zé Lucas, chegar e falar, e aí, filho, tem contrato até quando? Pá,
conversar com os dirigentes do esporte, já começar a pensar no futuro, porque o Zé Lucas é muito bom jogador. O Johan, né, que é um jogador experiente, o Mateuzinho, que é muito bom, que fez o golaço, o Léo Pereira, que corre pra caramba, o Derek, né, que é um jogador tecnicamente muito bom. Então, assim, você já tinha que entrar ligado, porque, apesar de lanterna, tem muita gente conhecida. Kaique França, que era do Corinthians, Matheus Alexandre, que era do Corinthians, o lateral que entrou. O Atencio, né, que não chegou ainda, não mostrou, né, para que veio. O Barleta, né, o Lucas Cal. É um time que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, mas que tem peças, velho. Que tem peças. Sabe? Que tem peças. Então, eu já previ um jogo difícil. Aí você pega um time nosso aí, como a Paula tá dizendo, preguiçoso, de jogadores mimados pelo Fábio e companhia, entendeu? Mimados. Ó, vem cá, vem comer um orro de bife em minha casa. Vem, hein? Vem comer um orro de bife, eu passo para você, mal passado, entendeu? Então assim, meu irmão, aí nós vamos se lascar mesmo, entendeu? Aí nós vamos nos lascar mesmo, tá? E aí o que acontece, né? O que acontece? Você vai pro jogo, a nossa saída de bola, pelo amor de Deus, Dorival, era você no banco, teve uma hora que eu fiz assim, ó, peraí, Dorival ou Fernando Diniz? Dorival ou Fernando Diniz? Dorival ou Diniz? Eu quero entender por que o Dorival Júnior, o time dele, tá insistindo tanto nessa saída de bola com o Hugo lá atrás e com a saída, né, o Corinthians trocando passes ali dentro da área. Pô, velho, você pega o primeiro tempo, o que a gente perdeu de bola, de erro de saída de bola, foi algo incrível. São coisas que não dá pra entender. São coisas que não dá pra entender. O Mateuzinho erra passe. André Ramalho erra passe. Gustavo Henrique erra passe. Anchileri erra passe. E o Sport, o time do Corinthians, é só você marcar um pouquinho mais alto, porque assim, o time do Corinthians titular, que vai disputar a semifinal que vai estar todo mundo zerado. Vai estar todo mundo zerado. Tirando o Carrídio, esse eu não critico. Operou o tornozelo, esse eu não critico. Ainda vai voltar antes, tá? Tirando o Carrídio, os mimados, todos estarão em campo. Todos. E quando eles querem jogar, eles entregam os mimadinhos. Vão estar todos em campos, tá? Inclusive tinha mimado em campo hoje, tá? Tem um mimadaço em campo hoje que vocês mimam também, tá? Vocês mimam também, né? Já entendeu, né? E aí, só que a gente vai ter essa linha de 4 aí, ó. Essa linha de 4 aí, tá? Com o mesmo volante dessa linha de 4, que é um perigo. É um perigo. Essa linha, porque se o Cruzeiro marcar alto, meu amigo, o Sport marcou alto, a gente não conseguia sair jogando. Não conseguíamos sair jogando, de maneira alguma. Do Lanterna, hein? Então você, torcedor corintiano, que ficou a semana toda dizendo assim, Memphis, querem o Memphis, o Memphis não vai jogar, quando eu trouxe a notícia em primeira mão que o Memphis não jogaria, deixa, guarda pro Cruzeiro. Guarda pro Cruzeiro? Guarda ele pro Cruzeiro. Você acha que a gente ganha do Flamengo na Neoquímica Arena? Pode até ganhar, o jogo é jogado, mas não vai ser fácil. Você acha que a gente ganha do Inter lá no Beira-Rio? Pode até ganhar, ganhamos do Vasco em São Januário, do Fluminense no Maracanã, mas não vai ser fácil. Você acha que já são 3 pontos garantidos contra o Mirassol na Neoquímica Arena? O 4º colocado do Campeonato Brasileiro? Podemos até ganhar, repito, mas não vai ser fácil. Santos na Vila Belmiro, você acha que ganharemos facilmente? Acorda, torcedor. Você tem um time que você torce desde o dia em que você nasceu, desde quando você era criança. Você não torce para Memphis, você não torce para Yuri, você não torce para Garro. Você é corintiano, meu irmão. Você é corintiano, meu irmão. Corintiano. Tá ouvindo? Você é corintiano. Esses caras têm que ter vontade de jogar todos os jogos. Não só jogos importantes. Esses caras têm que correr
Todos os jogos, não só jogos de mata-mata, que as atenções estão para aquele jogo, que a Neoquímica está lotada, que a Neoquímica Arena está lotada. Não, todos os jogos. O time do Corinthians hoje andou em campo. O time do Corinthians hoje, uma nhaca. Sem falar os desfalques, né? Garro, Memphis, os de sempre. Mas é um time que andou em campo. Andou em campo. Tá? E o Dorival Júnior tá passando a mão na cabeça desses caras. O Dorival Júnior tá passando a mão na cabeça desses caras. Mas não é só o Dorival. Como é que você vai querer criticar o Dorival se você é igual ao Dorival? E outra coisa, Maicon não pode renovar com o Corinthians. Vocês viram o jogo que o Maicon fez hoje aqui? Ou o Corinthians acorda, ou o torcedor acorda, porque já tinha torcedor aceitando a renovação do Maicon. Já tinha torcedor aceitando a renovação do Maicon. Tinha torcedor, eu vi, na recepção do time, no desembarque, falando renova Romero. Eu não sei o que está acontecendo com a mentalidade de parte da torcida do Corinthians. Mas a gente não pode analisar as coisas pela emoção. Porque a emoção não alcança aquilo que vai além das análises. A emoção é um perigo. Então a gente fica, renova Romero, renova Maicon, renova Thales. Olha esses jogadores, gente. Olha esses jogadores, pelo amor de Deus. E é isso mesmo aí que o Fábio falou. O Dorival deixou o cara até os 35 minutos do segundo tempo, um cara que não estava jogando nada. Então, Dorival, se você fechar com o Maicon, que vai embora você e ele. Tá certo? Porque o Maicon não pode renovar com o Corinthians. E a diretoria do Corinthians tem que parar com essa coisa de querer, vamos renovar para deixar o ambiente bom, vamos renovar para manter a amizade. Não tem esse papo de ambiente bom. Os grandes times, aliás, eram cheios de BO e eram campeões. Você pega o time do Corinthians 98 e 99, ninguém gostava de ninguém. E era um time que ganhava tudo, ou quase tudo. Então para com esse negócio de renovar com o jogador para fazer amizade. O pior jogador em campo, Maicon, que o Dorival não tirou, né? Incrivelmente ele não tira. Os caras experientes, né, Dorival? Não sei o que acontece contigo, você não tira os caras, né? Não tira. Não tira. Maicon péssimo. E vou repetir, hein? Se vocês renovarem com o Maicon, eu prometo criticar vocês todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, não. Até o último dia do mandato de Osmar Stabile, eu vou criticar o Osmar se ele renovar com o Maicon.